Hey, Dopa? Se você cresceu nos anos 90, até mesmo nos anos 2000, você deve entender melhor que muita gente que a gente vai conversar agora. Lembra como era acordar no sábado? O ritual era muito simples. Pelo menos pra mim, eu sempre levantava, escovava meus dentes, pegava um pão, sentava na sala ou até mesmo no chão em dias muito quentes e a TV ligada. O que vinha a seguir não era apenas uma distração. Era uma história. A gente esperava uma jornada. Eu sentia pelo menos um perigo real quando assistia Coragem, o Cão Covarde, ou eu ria completamente daquela ironia ácida de Laboratório de Dexter e ficava genuinamente intrigado com a mitologia de Avatar. Agora, vamos fazer um experimento. Liga a tua TV ou abre o teu YouTube agora e coloca uma animação qualquer. E o que eu sinto é uma dor de cabeça em menos de 30 segundos assistindo aquilo. E o que tá acontecendo ali não é uma contação de história, é mais um assalto sensorial. A parada tá roubando teus neurônios, tá ligado? É muitas cores saturadas naquele nível máximo, aqueles gritos exagerados, a cada 3 segundos um ritmo tão frenético, aquelas piadas tão sujas, tão sem graça, e você acaba se questionando se o roteirista tomou pelo menos uns 10 energéticos pra escrever aquilo. É loucura, cara. E aí vem a pergunta, por que os desenhos animados ficaram tão podres de um tempo pra cá? Ou melhor, por que eles deixaram de ser um arte visual para virar pura máquina de dopamina para hipnotizar crianças? Bom, é isso que eu quero tentar descobrir hoje. Então a gente vai analisar como é que a indústria da animação trocou o enredo pelo pisca-pisca barato. Quase que um bem-vindos a bordo. Beleza, vamos começar pelo elemento mais básico de qualquer produção audiovisual, o roteiro, que é justamente o que a gente fez para esse vídeo. Então, para quem não sabe, né, normalmente... Bom, vamos começar pelo elemento mais básico de qualquer produção audiovisual, cara, o roteiro, tá? É por aqui que a gente começa tudo. Ou a falta dele para esses desenhos. Porque antigamente os desenhos respeitavam a inteligência do espectador. Hoje eu me sinto um idiota assistindo isso. Todo roteiro que se preze tem uma estrutura clássica. Seria a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a resolução da parada. Mais do que isso, havia um espaço pro silêncio. O personagem podia caminhar sem que o céu caísse, sem que um foguete atingisse ele. Ele poderia olhar pro horizonte sem que alguém passasse correndo. O silêncio construiu uma atmosfera, sabe? E hoje em dia, o silêncio foi banido da animação infantil. Pra mim, eu vejo ele como o inimigo número 1 dos produtores modernos. Se o personagem passar ao menos 2 segundos sem falar uma piada merda, ou fazer um barulho de punk, puta que pariu, que bagulho sem graça, ou até mesmo cair no chão, a indústria teme que a criança mude o canal ou até mesmo jogue o tablet fora. Porque, pô, os episódios atuais mal tem um enredo completo, porque a fórmula pra mim se resume ao personagem querer algo banal, tudo explode ao seu redor em cores vivas. São sempre piadas visuais sem nexo algum, que acontecem em velocidade 3 vezes maior do que o normal. O episódio acaba do nada. Não existe uma consequência daquilo que é feito, não existe um peso dramático, não existe nada. O personagem não tem desenvolvimento, é como se tudo aquilo fosse escrito por uma IA pra ter um começo e um fim ridículo. Vamos fazer um exercício. Se você tentar resumir a história de um episódio de um desenho moderno de sucesso, você provavelmente vai soar assim. Bem, o urso azul gritou. O pássaro rosa dançou funk por 2 segundos. Tudo ficou roxo brilhante. Eles caíram do penhasco rindo e o episódio acabou. Parabéns por ser um imbecil. Você acabou de assistir o episódio da audiência de um multimilionário. Mas calma lá. Mas por que isso acontece? Não é uma incompetência dos animadores. Tem gente brilhante na indústria. O motivo é muito mais comercial. Vai ser sempre comercial. E honestamente, é um pouco assustador. Porque o objetivo dos desenhos modernos mudou completamente. Eles não querem mais entreter, eles querem hipnotizar. Eles querem te transformar em uma máquina de imbecilidades, entendeu? E querendo ou não, cara, a gente tá vivendo uma era da economia que é uma era da atenção. Ou seja, as crianças de hoje em dia estão competindo com o TikTok, com o short do YouTube, com vídeos de Reels de 15 segundos. A indústria de desenhos olhou para esse formato de vídeo ultra curto e pensou, precisamos fazer isso na TV. E não teve outra. O resultado é que os especialistas chamam de explosão de dopamina. Cada corte de câmera rápida, cada transição psicodélica, cada som agudo ativa uma pequena recompensa no cérebro da criança. É um estímulo constante. O cérebro recebe tanto estímulo audiovisual e auditivo que entra em um estado de transe. A criança não tá assistindo porque a história é boa, ela tá assistindo porque o cérebro dela está viciado no próximo flash de luz colorido que vai aparecer na tela a cada meio segundo. Isso é bem assustador, e pode ter certeza, cara, é horrível, eu já vi isso na prática. Se os desenhos antigos usavam paletas mais suaves, até mesmo mais sombrias, para gerar aquele tipo de mistério, até mesmo medo de alguma cena ou outra, hoje em dia tudo isso se tornou raso, é puramente visual, sem substância alguma por trás da casca brilhante.
E o pior de tudo, cara, é que essa praga não infectou apenas as produções novas, ela se espalhou e destruiu gigantes que ousaram continuar vivos. O exemplo mais doloroso pra mim é Bob Esponja, cara, eu amo esse desenho. E se você assistir as 3 primeiras temporadas de Bob Esponja, você vai ver que era uma era de ouro comandada pelo genial Stephen Hillenburg. Você vai encontrar uma obra-prima do humor. Bob Esponja original era ingênuo, mas não era estúpido. O Lula Molusco era rabugento, não tinha nuances. O roteiro era focado em diálogos afiados, ironia e situações do cotidiano levadas ao absurdo, como trabalhar no turno da noite, tentar tirar a carteira de motorista. O ritmo era cirúrgico. Agora assista um episódio de Bob Esponja das temporadas mais recentes. É triste demais, cara, porque o desenho foi completamente contaminado pelo formato cru e banal de hoje. Bob Esponja virou uma criatura histérica que grita o tempo todo sem motivo nenhum. Puta que pariu, tá chato pra caralho. As piadas inteligentes foram substituídas por um humor visual puramente banal, que não tem graça nenhuma, e muitas vezes apelam para o nojento, que é seu... Meu Deus! São sempre aqueles closes absurdos em ferida, em fluidos corporais, em caretas grotescas, de forma não extremo para chocar a tela, e o roteiro virou uma desculpa rasa para enfiar o máximo de piadas visuais sem graça por minuto. Eles pegaram um clássico que unia pai e filho na frente da TV e rebaixaram ao nível de vídeo genérico da internet feito por uma criança de 2 anos, cara. E por que fizeram isso, cara? Pelo simples fato do mercado ditar que se não houver uma agitação histérica, aquela nojeira visual a cada frame, simplesmente a nova geração perde o interesse. Quando olhamos para trás, percebemos que os desenhos antigos tinham algo precioso, a alma da parada e até mesmo respeito pelas crianças. Desenhos como o Rei Arnold tratavam da solidão e de famílias disfuncionais, do amor não correspondido, cara, e até mesmo das dificuldades econômicas de se viver em uma metrópole. Liga da Justiça, por exemplo, trazia debates morais complexos sobre o poder, corrupção e até mesmo sacrifício. Até mesmo desenhos que são puramente comédia, como Tom e Jerry, tinham uma trilha sonora orquestral impecável da parada, que ensinava ritmo e apreciação musical, sem que a gente sequer percebesse, sabe? E ao transformar os desenhos em meras ferramentas de distração barata, que simplesmente explodem de dopamina, nós estamos simplesmente privando a nova geração de desenvolver a paciência e até mesmo a imaginação. Se a criança se acostuma com apenas um entretenimento mastigado, ultra veloz e colorido, como é que ela vai ter paciência para ler um livro, cara? Como é que ela vai ter foco para entender uma história de mais de 5 minutos de introdução? E uma coisa que eu descobri recentemente, que é um dos maiores absurdos do mundo, cara, é que tem gente que não tem paciência para ver um filme de 1h30. E outra, tem gente que assiste série, assiste filme em 2x, e isso pra mim é completamente assustador. Como é que você assiste uma série em 2x de velocidade? Tipo assim, isso pra mim é inacreditável. Mas é aquilo, pros executivos de terno que comandam grandes indústrias, isso não importa. O que importa é manter os olhinhos vidrados na tela, enquanto passam os anúncios de brinquedos no intervalo. Se o cérebro da criança virar uma gelatina hiperativa no processo, bem, isso não é problema dele, é problema dos pais. Bom, no fim das contas, a nostalgia não é apenas uma velhice da nossa parte. Há dados, há estética, há roteiro, tem tudo que provam que a qualidade despencou completamente em prol do lucro rápido do vício digital. Felizmente, o passado está gravado, e o melhor serviço que a gente pode fazer para os mais novos é apresentar a eles histórias que nos moldaram. E mostra a ele o silêncio misterioso do laboratório de Dexter, mostra ele a jornada épica de Avatar, ou mesmo o humor cirúrgico de Bob Esponja clássico. Mostra a eles que a animação pode ser arte, não apenas um calmante visual texturizado de cores fluorescentes. Porque se a gente depender apenas do que a televisão e o algoritmo está cozinhando hoje em dia, fudeu, porque o futuro da animação vai ser apenas um eterno vazio. Mas enfim, obrigado por acompanhar até aqui. Se você também sente falta de quando os desenhos tinham uma boa história, deixe seu gostei, até mesmo se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Dopa dopa.